O amanhecer dourado iluminava os telhados de Montepulciano, a antiga cidade toscana onde as torres das igrejas se erguiam como dedos apontando para o céu. Era o ano do Senhor de 1542, e o Renascimento italiano, com sua efervescência artística e filosófica, florescia nos palácios e universidades, mas também tremia diante das tempestades que agitavam a alma da cristandade. Enquanto Michelangelo esculpia a grandeza do corpo humano e Galileu decifrava os segredos do firmamento, as feridas abertas pela Reforma dilaceravam o coração da Igreja e vozes discordantes colocavam em dúvida aquilo que durante séculos fora certeza. Nesse cruzamento de luzes e sombras, nasceu Roberto, o sétimo filho de uma família numerosa, modesta, mas profundamente cristã. Sua mãe, Cinzia Servini, mulher de oração e recolhimento, era irmã de quem viria a ser o Papa Marcelo II. Seu pai, Vincenzo Bellarmino, militar a serviço do Grão-Duque da Toscana, era um homem honrado, sóbrio e temente a Deus. Desde o berço, o pequeno Roberto foi envolto em uma atmosfera de fé vivida, onde cada refeição começava com uma bênção, cada jornada com o Ângelus e cada dúvida com a leitura dos Evangelhos. Aquele menino de olhar atento e porte frágil destacava-se não pela força, mas pela capacidade de escutar o silêncio. Muitas vezes era visto sob a sombra do olival, no quintal da família, folheando lentamente as vidas dos santos, enquanto o vento da Toscana lhe bagunçava os cabelos como se quisesse sussurrar segredos eternos. Seus irmãos brincavam, ele meditava, outros buscavam aventuras nos campos, ele se perdia nas páginas de Santo Agostinho. Desde muito novo, sua memória era prodigiosa, seu juízo precoce e sua alma sedenta da verdade. E assim, sem alardes nem presságios extraordinários, começava o caminho de um dos maiores doutores que a Igreja já deu ao mundo. Um jovem que, com o tempo, enfrentaria os gigantes do erro com a espada da lógica, mas sem jamais perder a mansidão do discípulo. Que brilharia nos púlpitos, mas dormiria em leitos humildes. Que seria feito cardeal, mas morreria na simplicidade de um jesuíta que transformou sua vida em oferenda. Esta é a história de São Roberto Bellarmino, o teólogo que escreveu com fogo e rezou com lágrimas, o defensor sereno da verdade que nunca deixou de amar seus adversários, o mestre que ensinou a pensar com a razão, mas também a se ajoelhar com o coração, o cardeal dos tempos difíceis, o doutor das consciências inquietas, o santo que, em uma época de confusão, tornou-se uma lâmpada acesa sobre o candelabro do mundo. Os sinos repicavam docemente sobre os telhados de telhas vermelhas, anunciando a aurora em Montepulciano, aquela cidade de colinas e vinhedos onde as pedras pareciam guardar ecos de antigas orações. Numa casa simples, próxima à igreja de São Francisco, um menino de cabelos castanhos e voz serena despertava antes do sol. Sua mãe já havia acendido a lamparina de azeite e a primeira tarefa do dia era sempre a mesma: rezar juntos. Inclina Domine, aurem tuam, et exaudi-me, murmurava a mãe, e Roberto repetia sem esforço, palavra por palavra. Cinzia Servini, mulher de alma contemplativa e caráter firme, era a força silenciosa daquele lar. Irmã de um cardeal e futuro papa, não se vangloriava de seu sangue nobre, mas o escondia sob o manto de uma humildade autêntica. Sua fortaleza não vinha do poder, mas do recolhimento. Criava os filhos com ternura, mas também com uma exigência sobrenatural, convencida de que a alma humana é barro que deve ser moldado desde a infância. Roberto, o caçula de 7 irmãos, parecia feito de um barro diferente. Não buscava brincadeiras barulhentas, nem travessuras pelos campos como os demais meninos da vizinhança. Aos 5 anos, já sabia de cor os salmos, e aos 7 lia com deleite os sermões de São Bernardo. Sua mente era ágil, mas seu coração ainda mais. Perguntava pouco,
mas cada pergunta era como uma flecha lançada ao coração de sua mãe. "Mãe, como se pode amar a Deus se não o vemos?" perguntou uma tarde, enquanto recolhiam lenha para o fogo. Cínzia se deteve, olhou para ele com uma ternura grave e respondeu: "Você o vê toda vez que ama alguém sem esperar nada em troca. Você o sente quando faz o bem em segredo. E o encontra quando, ao rezar, seu coração se aquece mesmo de olhos fechados." Roberto ficou em silêncio. Depois sorriu, como se algo invisível tivesse se revelado no mais profundo de sua alma. Aquele menino de espírito sereno e passos discretos frequentava a igreja como se fosse sua segunda casa. Sentava-se nos últimos bancos, de mãos postas e olhos fixos no sacrário. O pároco, um ancião sábio chamado Dom Cristóforo, começou a observá-lo com crescente admiração. "Esse pequeno", dizia aos fiéis, "se Deus permitir, irá muito longe. Tem a alma de um monge e o discernimento de um teólogo." A pobreza não era estranha à família Bellarmino. Embora nobres de sangue, viviam com austeridade, vestidos com roupas remendadas, mas limpas, e comendo com gratidão o pouco que a providência oferecia. Contudo, essa pobreza não era peso, mas oferta. Cínzia ensinava aos filhos que cada privação era um caminho até a cruz, e cada sacrifício uma forma de abraçar o crucificado. Roberto absorvia tudo como uma esponja sedenta. À medida que crescia, sua inteligência se afiava como o fio de uma espada. Memorizava com facilidade impressionante, compreendia com clareza o que a outros levava dias e, sobretudo, buscava a verdade com uma paixão que não era apenas humana, mas mística. Mas o que mais surpreendia aqueles que o conheciam não era sua mente, e sim sua doçura. Nunca elevava a voz, nunca respondia com altivez. Mesmo quando superava seus mestres, fazia-o com tamanha humildade que parecia nem se dar conta. Seus irmãos, mais velhos e mais rudes, cuidavam dele com carinho, como quem reconhece que no mais novo habita uma chama sagrada. E assim transcorreram os primeiros anos de sua vida, entre os livros de casa, as orações em família, as tardes no pomar meditando em silêncio e as homilias que escutava com uma atenção incomum para sua idade. Sua alma era forjada lentamente, como ferro no fogo, sem barulho nem pressa, mas com firmeza divina. Era apenas o começo. O mundo não sabia, mas aquele menino de Montepulciano, de rosto fino e voz suave, estava sendo preparado por Deus para defender a fé em um dos séculos mais turbulentos da história da Igreja. E tudo começou nos braços de uma mãe que soube plantar nele a semente da eternidade. A manhã era fresca em Roma, e o vento trazia consigo os aromas de cipreste, incenso e tinta. Era o ano de 1560, e a cidade, ainda marcada pelas feridas do saque e das heresias, começava a florescer novamente como centro espiritual e cultural do mundo católico. Em meio ao burburinho de estudantes, monges, teólogos e nobres, um jovem magro, de passo firme e rosto sereno, atravessava os umbrais do noviciado de Santo André, no Quirinal. Seu nome era Roberto Bellarmino e tinha 18 anos. Ele havia deixado Montepulciano para trás com uma mistura de gratidão e determinação. Não houve lágrimas, nem discursos grandiosos, apenas a bênção silenciosa de sua mãe e um último olhar para a paisagem toscana que o tinha visto crescer. Desde muito jovem, Roberto sentia o sussurro de uma voz interior que o chamava a mais, a tudo. Não bastava ser bom, nem sábio. Não bastava conhecer a verdade. Era preciso entregar-se por completo a ela, como o grão que morre para dar fruto. A Companhia de Jesus, fundada apenas 2 décadas antes por Inácio de Loyola, lhe oferecia o caminho estreito que sua alma buscava. Sua entrada foi discreta, como tudo em sua vida. Não buscava méritos nem elogios.
Apresentou-se como o menor, disposto a obedecer, a aprender, a calar. Mas os formadores não demoraram a perceber algo especial. Nas horas de silêncio, enquanto outros cabeceavam na capela, Roberto permanecia imóvel, absorto em oração. No refeitório, pegava as porções mais simples e servia os demais com naturalidade. Nos estudos, seu desempenho não era apenas brilhante, era luminoso. Tinha a rara capacidade de ler durante horas sem perder a paz do coração, como se cada página estudada fosse também uma página da Escritura. Após sua formação inicial, foi enviado à Universidade de Pádua. Ali, entre cátedras disputadas e mestres renomados, Belarmino se destacou sem querer. Aprendia teologia como quem respira. Estudava os padres da igreja com devoção filial. Lia Tomás de Aquino com tal clareza que seus colegas começaram a procurá-lo para obter explicações. Um de seus professores chegou a dizer em voz baixa: "Esse jovem não apenas entende, ele contempla." No entanto, sua santidade era maior que sua ciência. Todas as noites, quando todos se retiravam, Roberto permanecia alguns minutos a mais na capela. Ajoelhava-se diante do sacrário e murmurava: "Senhor, que eu não me ensoberbeça pelo que sei, que eu não ensine senão à luz de ti. Que cada palavra minha seja antes oração." Sua fidelidade era absoluta. Obedecia sem réplica, estudava sem descanso e nunca colocava seu próprio juízo acima do discernimento dos superiores. Vivia com tanta pobreza que, quando adoeceu por não ter um manto adequado para o inverno, precisou ser forçado a aceitá-lo. "Não preciso de mais do que o necessário para amar a Deus", dizia com um sorriso que desarmava todos ao redor. Em Roma, continuou sua formação no Colégio Romano, onde os jesuítas preparavam os futuros pregadores e professores da Igreja. Ali, entre tratados escolásticos e debates doutrinários, Roberto aprofundou ainda mais na verdade revelada. Sua lucidez não era apenas acadêmica, era espiritual. Sabia que por trás de cada dogma havia um mistério a ser venerado antes de ser explicado. Por isso, mesmo quando suas intervenções eram impecáveis, sempre concluía com humildade: "Isto é o que a Igreja ensina e o que eu creio. Além disso, só o silêncio diante do mistério." No ano de 1570, finalmente foi ordenado sacerdote. Tinha 28 anos. A cerimônia foi simples, sem pompa nem ostentação, como ele desejava. Ao receber a unção sacerdotal, seus olhos se encheram de lágrimas. Mais que um título, mais que uma dignidade, ele compreendia que aquilo era uma cruz. Uma cruz doce, mas cruz, enfim. Nesse mesmo dia, escreveu em seu caderno pessoal: "Fui marcado com o fogo do sacerdócio. Que minha vida seja sacrifício. Que minha língua não ensine senão o que antes foi provado na oração. Que jamais tema dizer a verdade, ainda que me custe a estima dos homens. Pois não sou meu, mas de Cristo. E Cristo não prometeu fama, mas a cruz." A partir desse momento, Roberto Belarmino deixou de ser apenas um jovem promissor. Tornou-se um instrumento afinado, pronto para ser tocado pelo Espírito para a glória de Deus e o bem das almas. O que viria depois, a sala de aula, o púlpito, a controvérsia, o cardinalato, ainda estava escondido a seus olhos. Mas no segredo de seu coração, já ardia uma luz que nada poderia apagar. A vocação profunda de dar tudo pela verdade que é Cristo. O céu da Flandres se erguia cinzento sobre os telhados pontiagudos de Lovaina, onde os campanários competiam com as torres dos livros. Era o ano de 1570, e nos Países Baixos, dilacerados pelas guerras de religião, os ecos da Reforma ainda ressoavam como um trovão sem fim. Ali, no coração de uma Europa convulsionada, a Universidade de Lovaina, bastião católico em terra de controvérsia, abria suas portas a um jovem jesuíta recém-ordenado, enviado de Roma,
com uma missão delicada: ensinar, convencer, resistir. Roberto Bellarmino, com apenas 28 anos, chegou trazendo apenas uma mala de livros, uma batina simples e uma fé que não temia o fio da lógica protestante. Não havia estridência em sua voz, nem arrogância em seu caminhar. Mas bastava ouvi-lo falar uma vez para perceber que a clareza de seu pensamento era como um rio, profundo, sereno e perigoso para quem ousasse subestimá-lo. As salas da universidade fervilhavam de debates. A Sagrada Escritura era invocada a cada instante, como espada de dois gumes. Lutero, Calvino, Zwinglio. Seus nomes eram discutidos, defendidos ou condenados com igual veemência. Ali, onde a heresia se disfarçava de erudição, o jovem Bellarmino foi chamado a ensinar teologia, mas também a combater o erro com as armas da razão e da caridade. De sua cátedra, não gritava, não humilhava, não atacava, ensinava. E o fazia com tal beleza, com tal precisão, que até mesmo seus adversários se viam obrigados a ouvi-lo. Citava a Escritura com reverência, os padres com fluidez e a lógica com uma agudeza que impressionava. Cada argumento era como uma flecha lançada ao coração do erro, mas nunca contra a pessoa. Porque Roberto não buscava vencer, mas convencer. Um dia, após uma de suas aulas públicas sobre a justificação pela fé, um jovem estudante calvinista se aproximou com um gesto desafiador. Padre Bellarmino, como podeis dizer que as obras salvam, se São Paulo diz que é a fé que justifica? Roberto o olhou com ternura, não como a um inimigo, mas como a um filho confuso, e respondeu com a calma de quem orou antes de falar. Não é a fé sem amor que salva, mas a fé viva que opera pela caridade. Acaso uma árvore sem frutos pode ser chamada de viva? Não disse também São Paulo que, ainda que tivesse toda a fé, se não tivesse amor, nada seria? O jovem se calou, e muitos dos que estavam ali começaram a vacilar em suas certezas. Os anos em Lovaina não foram fáceis. Em terra estrangeira, cercado de espíritos brilhantes, mas feridos pela separação de Roma, Bellarmino enfrentou a dor de ver tantos irmãos afastados da plenitude da verdade. Mas nunca perdeu a esperança. Visitava os pobres, consolava os estudantes em dúvida, celebrava a missa com unção e oferecia cada aula como um ato de adoração. Seus escritos desse período, ainda iniciais, já revelavam o método que o tornaria célebre: argumentação sólida, exposição clara e uma caridade constante até mesmo com os adversários mais ferozes. Chamavam-no de o teólogo que escreve com espada, mas sangra misericórdia. Entre os reformados mais cultos, despertava respeito. Entre os católicos, reacendia a esperança. Mas também surgiram críticas. Alguns temiam que seu tom moderado fosse sinal de fraqueza. Outros diziam que cedia demais em seus diálogos. Roberto, porém, respondia com sua vida. Jejuava, servia, obedecia. Porque sabia que a verdade não precisa de gritos, mas de santos. Não basta ter razão. É preciso vivê-la. Em uma carta escrita a seu superior nesse período, deixou registrado: não temo a heresia, se for combatida com humildade. Não temo a oposição, se for sofrida com mansidão. Temo apenas o meu próprio orgulho, pois é pela soberba que o inimigo sempre tenta entrar. Depois de vários anos ensinando em Lovaina, a Companhia de Jesus pediu que regressasse a Roma. Tinha cumprido sua missão. A igreja precisava agora de sua pena para algo ainda maior. Mas em Flandres ficaram discípulos, escritos e memórias indeléveis. Ele havia semeado com lágrimas e com verdade. E essa semente, embora pequena, daria frutos que mudariam o curso da história. Voltou à Itália não como herói, mas como servo. Mas o céu já havia começado a moldar nele o perfil de um futuro doutor. E Roma, que o tinha enviado como missionário, o acolheria agora como forjador de escudos para a fé.
O céu de Roma se abria em um azul sereno sobre as cúpulas e obeliscos, e os paralelepípedos do Trastevere pareciam sussurrar os ecos do martírio e da glória. Era o ano de 1576, quando, após seus anos em Lovaina, Roberto Bellarmino retornou à Cidade Eterna. Não voltava carregado de honrarias, mas com a alma ainda mais inflamada. Roma o chamava não como filho pródigo, mas como soldado provado em batalha, enviado agora para erguer trincheiras de sabedoria nos muros do Colégio Romano. Aquele edifício, coração palpitante da formação jesuíta, não era apenas um lugar de estudo. Era um cadinho de fogo, onde se forjavam as espadas intelectuais que defenderiam a fé nos séculos seguintes. A Bellarmino foi confiada a cátedra de controvérsias, mas não bastava ensinar. Foi-lhe entregue também uma tarefa monumental: escrever uma defesa sistemática da doutrina católica contra as objeções da Reforma Protestante. Durante anos, enclausurou-se em sua cela humilde, cercado de pergaminhos, tratados e volumes bíblicos. Seu dia começava com a missa ao amanhecer e terminava com o exame de consciência. Mas, entre um e outro, sua pena não descansava. Cada palavra era cuidadosamente escolhida. Cada argumento provado com a escritura, a tradição e a razão. Não escrevia para humilhar, mas para iluminar. Não buscava esmagar o adversário, mas ajudá-lo a enxergar. Assim nasceu a obra que marcaria a história da teologia moderna, Disputationes de controversiis Christianae fidei adversus rujus temporis haereticus. Um título longo, como longo era o combate, mas em suas páginas, o leitor encontrava uma fortaleza construída com precisão quase arquitetônica, clareza lógica, fidelidade à doutrina e uma caridade que jamais se ausentava do tom. Contra Lutero, Bellarmino mostrava a continuidade da Igreja com os padres. Contra Calvino, explicava a sacramentalidade como mediação real da graça. Contra Zwinglio, defendia a Eucaristia com argumentos que faziam tremer até os mais ousados. Mas fazia isso sem ódio, sem zombaria, sem violência. Um erro não se vence gritando mais alto, escrevia em suas notas, mas amando mais a verdade. O eco de sua obra logo ultrapassou os muros do colégio. Teólogos, bispos, inquisidores e missionários começaram a citá-la. Suas páginas eram lidas em Paris, em Praga, em Sevilha, em Viena. Na Inglaterra, seu nome era amaldiçoado pelos reformados. Na Alemanha, temido. Em Trento, teria sido desejado. Mas a providência o reservara para depois, para confirmar e consolidar o que os concílios haviam proclamado. O Papa Sisto V, homem austero e vigilante, quis conhecer o autor daquela obra magna. Recebeu-o em audiência privada e, após ouvi-lo falar com sua habitual humildade e lucidez, exclamou: Bellarmino não é apenas teólogo, é espada e bálsamo. Em sua pena não há veneno, mas remédio. Esse reconhecimento, porém, não mudou em nada a vida de Roberto. Continuou ensinando, confessando, aconselhando. Rejeitava todo luxo, seguia vestindo sua batina gasta, alimentava-se com moderação e dedicava longas horas ao estudo e à direção espiritual de jovens. Sua missão não era a fama, mas a fidelidade. Muitos o procuravam em busca de fórmulas para vencer debates, mas ele ensinava primeiro o recolhimento. Antes de entrar em disputa, entra na tua cela. Se não tiveres vencido primeiro tuas paixões, não vencerás o erro do outro, dizia com suavidade. Alguns, mais interessados na vitória do que na verdade, o julgavam brando. Mas o tempo deu testemunho de sua obra. As Disputationes se tornaram o alicerce doutrinal do catolicismo pós-tridentino. Um muro de clareza em tempos de confusão. Um rio de sabedoria que alimentaria seminários, púlpitos, confessores e missionários. E, no entanto, para Bellarmino, tudo aquilo não passava de um serviço. Em uma carta particular escreveu: Se alguma verdade escrevi, não foi minha, mas de Cristo.
E se alguma mente se inclinou para a fé por estas palavras, foi pela graça, não pela minha pena. Eu sou apenas um pobre escriba do que o Espírito dita. Roma o contemplava com admiração, mas ele, com os olhos fixos no sacrário, pedia apenas uma coisa: continuar servindo no oculto, onde só Deus vê. Porque sabia que as grandes batalhas da igreja se vencem no silêncio, na obediência, na oração que sustenta a pena, e na pena que, banhada em humildade, se torna espada. A notícia chegou com o som dos sinos de São Pedro e o eco dos corredores do Vaticano. Era o ano de 1599, quando o Papa Clemente VIII, depois de muita oração e consulta, estendeu o barrete púrpura a um homem que não o esperava, nem o desejava. Roberto Bellarmino, jesuíta, professor e teólogo, foi chamado ao colégio cardinalício. Muitos celebraram a decisão. Finalmente, diziam, a Igreja reconhece um de seus mais fiéis defensores. Mas quando a notícia lhe foi comunicada, Roberto ficou em silêncio e, após uma longa pausa, apenas conseguiu dizer: Senhor, como pode um pobre filho de Santo Inácio carregar sobre a cabeça uma cor que lembra o martírio? Não era falsa humildade, nem temor ao dever. Era a consciência aguda do que o cardinalato significava. Um passo a mais em direção à cruz, um chamado a carregar os sofrimentos de toda a Igreja. Apesar de sua fama, ainda vivia em sua cela do colégio romano, entre livros emprestados e sotanas remendadas. Não tinha criados, não tinha ouro, não tinha tempo para si mesmo. Ao receber o barrete vermelho, tomou-o com as mãos trêmulas e, ao beijá-lo, murmurou em latim: Domine ut videam. Senhor, que eu veja. Porque mais do que autoridade, pedia luz. Mais do que poder, pedia sabedoria para servir. A partir de então, começou uma nova etapa em sua vida. Já não bastava escrever e ensinar. Agora devia aconselhar, decidir, sustentar. Os papas seguintes, Clemente VIII, Leão XI, Paulo V, viram nele um conselheiro prudente, um teólogo sem duplicidade, um coração limpo em meio às paixões da cúria. Nos momentos mais delicados, sua voz era ouvida não pela força, mas pela verdade. Durante o cisma com Henrique IV da França, quando Roma debatia se devia aceitar ou rejeitar sua conversão política, Bellarmino falou com clareza evangélica: se um rei deseja reconciliar-se com Deus, não se lhe feche a porta do perdão. Mas se busca apenas reconciliar-se com Roma, que saiba que a Igreja não é moeda de troca. Nos anos de crescente absolutismo, quando os monarcas da Europa pretendiam submeter a Igreja às suas coroas, Bellarmino foi uma muralha silenciosa. Seus escritos sobre o poder espiritual e temporal, De Potestatis Summi Pontificis e De Laicis, foram baluarte contra as pretensões do cesaropapismo. Defendia a liberdade da Igreja não como privilégio, mas como necessidade para que o Evangelho não fosse manipulado. A acusação de ser inimigo dos reis, respondeu: o poder civil deve ser amado e obedecido, mas não é senhor da alma. Há um trono mais alto que o do rei, e é o altar onde Cristo reina sem espada. Mesmo como cardeal, recusou-se a mudar seu modo de vida. Conservou sua cela austera. Dormia no mesmo catre, escrevia com a mesma pena, rezava com o mesmo fervor. Recusava toda a riqueza, e quando lhe ofereciam terras, títulos ou servos, respondia com um gesto firme: nada quero que não possa levar ao julgamento de Deus. Os visitantes se surpreendiam ao ver que o cardeal Bellarmino servia sua própria comida, lavava sua própria roupa e dedicava seu tempo livre a escrever catecismos para crianças e orações para almas simples. Enquanto os outros cardeais constroem palácios, dizia um embaixador francês, Bellarmino constrói almas. Não poucas vezes lhe ofereceram a possibilidade de ser papa. Seu nome era forte em cada conclave, mas ele rejeitava interiormente, suplicando a Deus que o escondesse entre os simples.
Ser papa, dizia com humor e piedade, é uma cruz grande demais para um coração tão pequeno como o meu. E, no entanto, sua influência era imensa. Não a partir do trono, mas a partir da verdade. Não pelos decretos, mas pelo exemplo. Ajudava os papas em decisões cruciais, redigia documentos e corrigia, com ternura e firmeza, erros que se infiltravam até mesmo nas altas esferas, mas jamais humilhava, jamais condenava sem lágrimas, sempre buscava salvar, explicar, corrigir com caridade. Em uma de suas últimas cartas a um jovem sacerdote tentado pela dúvida, escreveu: Não temas o mundo, não temas as perguntas, mas teme afastar-se do coração de Cristo, porque fora dele não há verdade que salve, nem sabedoria que cure. Assim vivia Bellarmino seu cardinalato, como serviço oculto, como defesa silenciosa da Igreja, como escudo entre a cruz e os homens. Não vestia a púrpura para brilhar, mas para lembrar que estava disposto a derramar o sangue se o Mestre o pedisse. E o Mestre pediria em breve. Aos 60 anos de idade, quando muitos homens de letras se retiram para a contemplação e o repouso, Roberto Bellarmino recebeu uma nova missão. O Papa Clemente VIII, com voz grave e olhar firme, anunciou-lhe que o nomeava arcebispo de Capua, uma cidade antiga do sul da Itália, cuja diocese, rica em história, mas adormecida na fé, precisava de um verdadeiro pastor. Padre Bellarmino, disse o pontífice, não vos envio para governar, mas para amar. Capua precisa menos de leis e mais de santidade, e sei que em vós encontrará ambas. Roberto aceitou com tremor, não por covardia, mas por humildade. Deixou Roma sem escoltas, sem corte, sem vanglória. Chegou a Capua como havia chegado a Roma décadas antes, com uma pequena bagagem, um crucifixo ao peito e um coração disposto a dar tudo. Desde o primeiro dia foi um bispo diferente. Não se trancou em palácios, não esperou relatórios, saiu a pé pelas ruas, bateu de porta em porta, visitou enfermos, ouviu anciãos, ajoelhou-se em capelas esquecidas. Queria ver com seus próprios olhos e tocar com suas próprias mãos a alma de sua diocese. E o que encontrou foi um povo sedento de Deus e sacerdotes cansados da rotina. Em suas primeiras homilias, não usou palavras rebuscadas. Não citou Agostinho nem Tomás. Falou do céu como quem já o viu. Falou do pecado com lágrimas. Falou da misericórdia como quem a experimentou na própria carne. Os fiéis, a princípio intimidados pela presença de um cardeal, logo se sentiram diante de um pai. A catedral se enchia, não por curiosidade, mas por fome de verdade. Deus não nos pede grandes obras, dizia em um de seus sermões, mas um grande amor, uma mãe que oferece seu cansaço com fé, um jovem que renuncia a um pecado por amor a Cristo, um ancião que reza em silêncio por seu neto. Todos eles pregam mais do que 1000 palavras. Sua presença transformou a diocese, convocou sínodos para renovar a formação do clero, restaurou igrejas em ruínas, impulsionou a catequese, visitou até a última aldeia, sem se importar com os caminhos pedregosos, nem com os invernos úmidos. Quando lhe ofereceram uma carruagem episcopal, respondeu: Meu senhor entrou em Jerusalém sobre um jumentinho. Quem sou eu para viajar em ouro? Aos sacerdotes exigia santidade, não porque fosse severo, mas porque conhecia o peso de uma alma que busca a Deus e encontra apenas mediocridade. Escrevia-lhes cartas pessoais, escutava suas confissões, formava-os com paciência. A um presbítero desanimado por sua pouca eloquência, disse: Não temas pregar pouco, mas teme não rezar, porque uma palavra nascida de joelhos vale mais que 100 nascidas do orgulho. Seu amor pelos pobres era ardente. Dedicava seus próprios rendimentos para socorrer viúvas, enfermos e crianças abandonadas. Mais de uma vez foi visto vendendo os poucos presentes que recebia para comprar pão.
Visitava cárceres, assistia a agonizantes, ouvia pecadores que não ousavam entrar na igreja. Dizia que a verdadeira catedral de um bispo era o coração de seu povo. Capua, que dormia, começou a despertar, não por milagres espetaculares, mas pela constância de um pastor que vivia entre suas ovelhas, que rezava de madrugada, que ensinava com ternura, que corrigia com lágrimas. Era, sem saber, a encarnação do ideal episcopal proclamado pelo Concílio de Trento. Bispo residente, mestre de doutrina, pai do clero, pastor do povo. Não ditava de cima, mas caminhava no meio de seu rebanho. Sua figura magra, vestida de forma austera, tornou-se familiar nos campos, nos mercados, nas praças. Quando não estava em seu palácio, e quase nunca estava, bastava procurar na casa do mais pobre. Lá estava o bispo. Mas depois de 3 anos de intenso ministério, sua saúde começou a declinar. O pó dos caminhos, as noites sem descanso, o jejum constante e a entrega total ao próximo começaram a cobrar seu preço. O Papa, informado de seu estado, chamou-o de volta a Roma. "Fostes lâmpada para Capua", escreveu-lhe. "Agora sede lâmpada para toda a igreja." E Roberto obedeceu. Entregou seu báculo, abraçou seu povo em lágrimas e partiu, não como quem foge, mas como quem deixa um jardim semeado e confia na chuva. Muitos choraram sua partida, outros temeram pelo futuro, mas todos sabiam que tinham visto em seu tempo um verdadeiro pastor, um sucessor dos apóstolos que não apenas ensinou com a boca, mas amou com a alma. E assim, enquanto a carruagem avançava pelos caminhos rumo a Roma, Roberto Bellarmino retornava ao lugar de sua missão intelectual, mas já não como um teólogo entre livros, e sim como um pai com o coração forjado no pó do caminho e no calor de seu povo. Roma o recebeu como se recebe um filho que volta marcado pela cruz. Era o ano de 1605 e Roberto Bellarmino, depois de ter sido pastor de almas em Capua, regressava à cidade eterna, não como um príncipe eclesiástico, mas como um servo fatigado pelo amor. Seu corpo estava mais magro, seu rosto mais abatido, mas em seus olhos brilhava uma paz que não se compra nem se aprende, se alcança em oração. A companhia de Jesus o acolheu com discrição. Apesar de ser cardeal, insistiu em voltar a viver em sua antiga cela do colégio romano, pequena, austera, sem ornamentos. Ofereceram-lhe uma residência mais digna de seu título. Ele recusou. "Meu senhor não tinha onde reclinar a cabeça", dizia. E entre aquelas paredes humildes, cercado de crucifixos de madeira, livros gastos e um genuflexório consumido pela oração, Roberto iniciou sua etapa mais silenciosa e mais luminosa. Já não lecionava nas universidades, nem debatia nas cortes dos príncipes. Agora escrevia para os pequenos, para os simples, para os cansados de teologias difíceis e palavras eruditas. Foi então que nasceram suas obras mais acessíveis, mais íntimas, mais profundas. A subida da mente a Deus, breve tratado que parecia uma escada para o eterno, tornou-se uma joia de contemplação para almas simples. Ali, com a ternura de um pai e a sabedoria de um santo, ensinava a ver Deus na criação, na consciência, no silêncio. Não com discursos, mas com amor. Não com doutrina árida, mas com o fogo do coração. Pouco depois, publicou A Doutrina Cristã Breve, um catecismo destinado a crianças e adultos sem formação. Em poucas páginas, resumia com clareza cristalina os dogmas, os sacramentos, a moral cristã e as orações essenciais. Foi traduzido para mais de 50 línguas. Missionários o levaram à América, à África, à Ásia, e ele se converteu no alimento de milhões de almas que, sem conhecer latim nem teologia, encontraram nesse pequeno livro o caminho para o céu. Quero que até o mais pobre
entenda a Deus, disse a um irmão jesuíta, porque o Evangelho não foi escrito para sábios, mas para santos. Os últimos anos de sua vida foram marcados pelo sofrimento. Seu corpo, desgastado por décadas de estudo, jejum e serviço, começou a fraquejar. As doenças se sucediam sem dar trégua, e o repouso trazia pouco alívio. Mas ele jamais se queixava. A quem lhe perguntava sobre sua saúde, respondia com um sorriso: meu corpo se quebra, minha alma canta. À noite, quando o sono lhe faltava, era encontrado na capela, ajoelhado na penumbra, com a fronte no chão e o rosário entre os dedos. Rezava pela igreja, pelos pecadores, pelos inimigos da fé. Rezava por aqueles que jamais conheceria, mas que talvez um dia leriam seus livros. Rezava por nós. O Papa Paulo V continuava a consultá-lo, mas ele respondia com poucas palavras, preferindo já falar mais com Deus do que com os homens. Sua influência permanecia viva, mas seu desejo era desaparecer, como a cera que se consome diante do Santíssimo. A um jovem sacerdote que lhe pedia conselho para pregar, disse: fala pouco de ti, muito de Cristo, e ainda mais com a tua vida. Escrevia já com mãos trêmulas, ditando a jovens irmãos aquilo que sua alma contemplava. Preparava-se para morrer como viveu, sem ostentação, sem escudos, sem títulos, apenas com uma cruz, uma oração e a paz de quem foi fiel. Em uma de suas últimas meditações escreveu: nada possuo, nada guardei. Tudo o que fui, entreguei. Agora, Senhor, recebo com alegria o único que me resta, a morte, e que ela me leve até ti. Assim, em silêncio, entre manuscritos, orações e dores oferecidas, São Roberto Bellarmino foi se aproximando de sua Páscoa. Como um círio que se consome dando luz. Como um ramo que, podado pela dor, dava ainda mais fruto. Como um teólogo que, depois de responder a tantas controvérsias, finalmente encontrava a única resposta que o preenchia: Cristo. O outono já se insinuava nos jardins do Colégio Romano. As folhas começavam a cair, como se a própria terra murmurasse um réquiem. Era 17 de setembro de 1621, quando em uma pequena cela do edifício jesuíta, cercado de silêncio e oração, morria Roberto Bellarmino, cardeal da Igreja, doutor em teologia, servo fiel do Evangelho. A notícia espalhou-se rapidamente pelas salas de aula, conventos e ruas de Roma. Murmuravam os estudantes: morreu um santo. Diziam os prelados: partiu uma coluna da igreja. E entre os pobres, que jamais deixaram de visitá-lo em vida, ouvia-se o choro simples: nosso pai subiu ao céu. Seus últimos momentos foram serenos. Não pediu mais que um crucifixo, a recitação do Salmo 51 e a bênção de seu superior jesuíta. Não fez testamento, porque nada possuía. Não deixou instruções, porque sua vida já havia sido suficiente ensinamento. Expirou como viveu, em paz, em obediência, em graça. Os irmãos do colégio velaram seu corpo com profunda reverência. No dia seguinte, durante a missa de Ezequias, a igreja estava repleta de alunos, sacerdotes, prelados e fiéis de todas as condições. Não era um funeral de Estado, mas uma ação de graças. Não se falava de um cardeal célebre, mas de um santo próximo. O rosto do falecido conservava uma paz tão intensa que alguns afirmavam ter sentido fragrância de santidade. Durante séculos, sua memória foi venerada com amor constante. Nas salas do Colégio Romano, seus livros continuavam a ser lidos com fervor. Nas missões, seu catecismo acompanhava os evangelizadores. Nossos seminários, suas disputações formavam gerações de sacerdotes. Sua fama não se apagava, como acontece com os poderosos do mundo. Ao contrário, fortalecia-se com o tempo, como o perfume que só se espalha quando o vaso se quebra. Mas foi apenas 3 séculos depois que a Igreja, por meio do Papa Pio XI, reconheceu oficialmente
o que o povo já intuía. Em 1923, foi beatificado. 7 anos mais tarde, canonizado. E em 1931, proclamado doutor da Igreja. Até então, apenas 33 santos haviam recebido tal título. Seu nome ficou para sempre unido à doutrina, à verdade, à luz. Em seu decreto de canonização, foi chamado de modelo perfeito de teólogo católico e alma de fogo que escreveu para defender a unidade e a caridade na Igreja. Mas, para além dos títulos, o que a Igreja celebrava era uma vida íntegra. Uma vida que uniu erudição com humildade, autoridade com mansidão, verdade com amor. Seu legado continua vivo, em cada sacerdote que estuda a fé com reta intenção, em cada catequista que ensina com palavras simples, em cada pastor que prega com o coração antes que com os lábios, e em cada fiel que, ao ler suas páginas, descobre que pensar como cristão é também uma forma de rezar. Não foi a eloquência que fez grande São Roberto Bellarmino, mas a verdade que habitava em sua alma. Não foi a erudição que lhe garantiu um lugar entre os doutores da Igreja, mas a humildade com que soube colocar toda a ciência aos pés do crucificado. Sua inteligência, afiada como espada, jamais perdeu a doçura daquele que reza antes de falar. E seu coração, embora cercado de controvérsias, conservou sempre a transparência de uma criança diante do rosto de Deus. Viveu em tempos sombrios, quando as nações se dilaceravam por credos em conflito e a Igreja gemia sob ataques internos e externos. E, no entanto, em meio à tempestade, Bellarmino foi lâmpada acesa, firme sobre o candelabro. Ensinou sem impor, corrigiu sem ferir, defendeu sem odiar. Foi testemunha de que a caridade e a verdade não são rivais, mas irmãs que se abraçam no Evangelho. Sua vida foi escrita com tinta e com lágrimas, com tratados teológicos e orações silenciosas, com discursos diante de reis e silêncios diante do sacrário. Sua doutrina defendeu a Igreja, sua oração a sustentou, seu exemplo a renovou. Hoje, séculos depois, seus livros continuam iluminando aqueles que buscam compreender a fé. Seu catecismo ainda é rezado em línguas que ele nunca conheceu. E sua figura, humilde e serena, se ergue como modelo para todo cristão que deseja unir a verdade ao amor. São Roberto Bellarmino não construiu catedrais, nem cruzou continentes, mas sua alma foi um santuário, e sua pluma, uma tocha. Viveu oculto aos olhos do mundo, mas conhecido no céu. Seu túmulo não proclama honras, mas guarda o eco de uma consciência que ardia por Cristo. E é que sua vida inteira, desde o menino que lia sob uma oliveira na Toscana, até o ancião que morreu rezando em uma cela romana, foi uma única prece: Senhor, que eu te conheça, para te amar mais. São Roberto Bellarmino, cardeal humilde, mestre fiel, doutor da verdade, pluma de fogo e coração de criança. Rogai por nós.